E quando a gente não tem o pai presente, como que isso impacta o nosso sistema familiar? Bom, uma questão muito importante quando a gente fala sobre pai, não só sobre pai, quando a gente fala sobre a constelação familiar e quando a gente diz se a pessoa está presente ou se ela está disponível, é sempre lembrar que não é o dia a dia, não é o que a gente percebe na superfície, né? A gente sempre tem que ver o movimento que está embaixo, que é o movimento de alma, ou seja, onde que a nossa alma está? Nossa alma está presente porque a gente está fazendo naquele momento, ou a gente está em outro lugar, ou está em outra situação. Então, quando a gente fala da presença do pai em específico, e por que eu vou falar hoje em específico do pai? Recentemente eu fiz várias constelações em que esse tema ficou muito forte. Pensei, poxa, por que isso está aparecendo tanto, né? E resolvi gravar esse vídeo então para falar um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa muito importante. É importante da gente pensar, da gente ter contato com esse tema, enfim, da gente também fazer a nossa reflexão. Então, quando eu falo, né, sobre o pai não estar presente e essa presença é uma presença de alma, a gente tem que olhar com muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes o pai está sim presente, mas nós não estamos disponíveis para olhar para o nosso pai, ou nós não podemos chegar até o nosso pai. E isso acontece por vários motivos, né? Então eu vou contar um exemplo de uma constelação recente que eu fiz, que é um exemplo, né? Mas para ilustrar, cada constelação é constelação, cada sistema familiar tem uma história, mas é bom a gente pensar o que isso impacta pra gente, né? A gente ouvir um pouco esse vídeo e falar, putz, o que isso impacta pra mim? Então essa pessoa ela veio se queixando de várias questões de saúde da família, problemas de doença da mãe, de doença do marido, doença do filho. E ela falava, quando a gente começou a conversar, ela falava sobre que ela se sentia muito rejeitada pelo pai, desde muito nova. E isso depois foi crescendo, e aí o filho dela, né, com o marido, também sofreu uma rejeição pelo marido do filho. Ela falou, poxa, isso se repete na minha família. Quando nós fomos ver mais profundamente, realmente essa história remontava até de algumas outras gerações atrás, tanto a mãe quanto a avó, né, pelo que ela conhecia, a gente chegou até a avó, antes disso ela não conhecia mais a história, de que na verdade, as mulheres acabavam se isolando dos maridos, né? E isolando os filhos também dos maridos. Então, no fundo, não era o pai que rejeitava ou o pai que estava indisponível. Eram as mães que protegiam demais os filhos e protegiam inclusive dos pais, né, dessas crianças. E então essas crianças elas não tinham acesso ao pai dentro do sistema familiar. E isso acarreta uma série de questões, né? Quando a gente fala sobre a falta do pai ou a falta da mãe, como a gente recebe a nossa vida do nosso pai e da nossa mãe, significa que a energia que a gente recebe, ela é completa quando ela vem dos dois e a gente consegue ter o contato dos dois de alma, né? Se a gente tem a impossibilidade de receber essa energia de um lado ou de outro, a gente se sente incompleto. Então, a nossa energia não consegue fluir totalmente, a nossa vida não consegue fluir totalmente, porque falta um pedaço, né? Falta 50%. Então, o fato de não ter o pai presente, disponível, ou nós não estarmos disponíveis para olhar para o nosso pai, ou então a gente ter uma situação em que a gente não pode ter acesso ao nosso pai, isso faz com que a gente não tenha toda a energia que a gente precisa. Então a gente vai buscar essa energia em outros lugares. O Bert fala muito que o papel do pai é de mostrar a vida, né? De mostrar o mundo. E o papel da mãe é de nutrir. Então, quando o pai ele tem esse papel de mostrar o mundo e a pessoa não tem acesso a esse contato, o que ela faz? Ela vai buscar o mundo de outras maneiras e acaba se envolvendo em vícios, em diversos vícios, às vezes álcool, drogas, ou vai buscar sair, buscar fugir, buscar sair de casa, buscar morar fora, né? Então, às vezes, quando você não consegue entender muito esse movimento, é por quê? Porque você está inconscientemente buscando o seu pai nesses lugares.
Então é muito interessante, é muito importante, né, a gente perceber e acessar o nosso pai, independente da situação que a gente tem, a gente acessar de alma, fazer às vezes uma reflexão e dar um lugar para o nosso pai no sentido de eu agradeço você por ter me dado a vida, né? Sem o meu pai e sem a minha mãe eu não estaria aqui hoje. Então eu dando lugar para os dois e a vida que foi gerada através dos dois é que eu posso seguir com essa energia. E outra coisa muito importante é também para as mães darem acesso para os filhos aos pais. Isso a gente vê muito em constelação também, que às vezes as mães, por um instinto de superproteção, ou até por conta do sistema familiar, que era o caso dessa pessoa, acaba repetindo esse padrão de isolar o filho do pai, né? Então essa falta desse contato prejudica, né? A gente sabe a criança, prejudica depois quando o adulto cresce, porque a falta do pai falta energia, falta alguma coisa na vida da pessoa. Obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de assinar o canal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo com conteúdo sobre constelação familiar. Então, se você quer conhecer mais sobre o tema, se você quer trazer um pouco dessas reflexões para a sua vida, assina aqui, porque aí você recebe um e-mail automático do YouTube dizendo que tem conteúdo novo e você pode vir aqui e assistir sempre que quiser. Tá bom? É isso, obrigada. Tchau, tchau.